Eu cresci sem meu pai biológico presente. Eu era uma pessoa que na adolescência engatava um namoro no outro. 17 anos eu fugi de Deus. Casei, mas casei fora do propósito. O Espírito Santo falou comigo assim: eu vou ter que tirar o teu bem mais precioso para tu voltar para mim. E ele teve Covid grave. O Jason teve mais de 90% dos pulmões comprometidos. Eu passei 22 dias no UTI. Dessas 6 pessoas, eu vi as 5 passar na minha frente dentro de um saco. Eu sou da área da saúde, eu trabalho em uma UTI. Eu sabia que ele ia morrer. Eu sentia todos os dias 5 horas da manhã Deus me restaurando cada pedacinho ali por dentro do meu corpo. Vem agora! A gente não tem mais muito tempo, a minha filha ia morrer lá. Ela ia morrer. Se nós oramos, e Deus curou a nossa filha em menos de 24 horas. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. E essa quarta-feira tá mais do que especial. Sabe por quê? O Tete a Tete tá vindo lá do Acre hoje para contar a história para vocês. E eu quero que vocês deem boas-vindas aos nortistas desse lugar. Na verdade, não é só do Acre, mas você já vai descobrir. Mas eu quero que você dê boas-vindas a Gisele e o Jaisenberg. Meu Deus! Aê! Bem-vindos, falei certo? É Jaisenberg mesmo. Jaisenberg, exatamente. Gente, eu ouvi o Jai. Eu disse, gente, qual é o nome dele? Aí o Ricardo me disse, pastor, é Jaisenberg. Ele tava escrito, é isso mesmo? E acertou de primeira, né? Acertei de primeira. Nossa. E me fala aí, da onde veio essa criatividade? Meu pai, né? Meu pai é um contador de história. Uhum. Ele lia muito aqueles antigos gibis, né? Uau, olha E isso. aí, olha só como que é interessante. Era um gibi que era como se fosse... Ele tirava dos ricos para Sim. dar para os pobres, mas era pistoleiro, não era o Robin Hood. Eu ia perguntar. Né? Era uma versão de faroeste, que meu pai gostava muito de faroeste, e o Jaisenberg era esse que tirava dos ricos para dar para os pobres. E aí, você hoje é o Jaisenberg. Sou o Jaisenberg. Deve ser o único do Brasil, quem sabe? Será? Olha, eu tenho um primo que tem o mesmo nome, mas porque pediu meu pai, né, para colocar o mesmo nome. É. Veja isso, gente, que loucura. Então você já é direto do Acre. Tu vem de lá, tu nasceu lá, eu essa sou, tua origem. Eu sou acreano, né, do interior do Acre. Eu nasci em Cruzeiro do Sul, no Acre. Nossa, gente, que loucura. E a Gi vem de onde, Gi? E eu sou paraense, sou de Belém do Pará. Eu moro no Acre há 14 anos. 14 Então, assim, Deus me tirou do Pará, me levou pro Acre pra eu conhecer meu marido, pra eu ter meus filhos, pra eu conhecer a Jesus. Sério, então tem muita história ainda por aí. Gente, percebam que os dois são nortistas mesmo, então eu falei certo. Eu, por algum motivo, achei que tu era do Nordeste, por isso que eu disse, vocês vão ver. Então, os dois são realmente do Norte. E então, vamos começar, eu acho que pelo começo. Não sei se vocês querem falar um pouquinho da infância, um depois o outro, ou querem já falar já de quando se conheceram. Pode ser. Eu vou deixar vocês me falar. Então, pode começar, Gi. Como eu falei, né, eu saí de Belém e eu sei que teve um propósito, né? Quando eu tive uma infância muito feliz, né, uma mãe muito presente, e eu achava que a minha vida era muito linda. Só que eu cresci sem meu pai biológico presente, e isso gera muitos impactos. E na minha vida foi na área dos relacionamentos. Então, eu era uma pessoa que na adolescência engatava um namoro no outro, E por conta de uma decepção amorosa, eu fiz um concurso público lá no Acre para fugir. Só que nessa minha fuga, foi lá que Jesus me encontrou. Então eu vejo assim que tudo tem um propósito, né? Com certeza. E quando eu fui para Cruzeiro do Sul, passei nos concursos públicos, né? E quando eu fui para Cruzeiro do Sul, eu conheci a Cristo. Então eu me converti lá há quase 15 anos, 14 anos. E desde que eu tive esse encontro, a minha vida nunca mais foi a mesma, né? Porque é isso não que tem faz como, com a gente, não né? tem como mais. Então eu sei que tudo teve um propósito e hoje eu entendo o porquê de tudo que eu passei, das decepções amorosas, e lá eu encontrei a minha verdadeira identidade. Uau. E entendeu que a tua paternidade, mesmo não sendo biológica, existia um pai do céu que cuidava de você. É Que isso. estava
né? Já planejando os seus dias, os seus passos, o teu futuro, quando você entregou É isso. para ele, né? Que bênção. E aqui veio de um lar cristão, não veio? Como que foi essa trajetória? Minha mãe sempre foi evangélica, né? Minha vozinha que faleceu esse ano, ela foi cofundadora de uma igreja, Olha né? isso. Então, a igreja que hoje tem 66 anos, né? Cara, Não é a igreja que eu participo, né? Sim. Mas veio a raiz Tem de uma lá. história, Tem uma sim. história, uma igreja que tem uma história. Eu fui muito jovem para a capital, criança, né? Pequenininho, fui para a capital, Rio Branco. Morei 17 anos em Rio Branco, terminei os estudos e vou embora para Cruzeiro do Sul, interior do Acre, né? Conheci Jesus ainda em Rio Branco com 14 anos. Com 14 já era adolescente, já conhecendo Como Jesus. nós trabalhamos com células, né? Aos 16 anos eu já tinha 2 células na capital. E aí, como todo adolescente, Sim. começou os namoricos. Não é? E aí a nossa igreja pregava muito sobre santidade, né? Mesmo na adolescência e tal. E a gente queria namorar. Era o hormônio. E o A meu gente pastor- se converte, mas os hormônios Hormônio não se né? converte, né? E o nosso Ninguém pastor avisa muito isso. rígido, sabe? De casa, preciso fugir dessa parada. Não é mais pra mim, tipo assim, né? E pra falar a verdade, 17 anos eu fugi de Deus. Eu fugi do propósito, fui embora pra Cruzeiro do Sul, aí não tinha quem me segurasse, né? Município, jovem, os pais bem de vida, Imagina, também, tem aí tudo que imagina, né? Mas isso fez muita falta na minha vida. Jesus fez muita falta esse período. E eu disse, não, preciso procurar uma igreja. Preciso congregar, preciso voltar para Cristo. Né? Isso foi um desejo do teu coração. Foi um ninguém desejo pediu. do meu Olha coração. só. Né? Voltei, procurei uma igreja, fiquei um tempo. E aí, lá para os 22 anos, mais ou menos, eu casei, mas casei fora do propósito. Sim. Casei pela primeira vez. Eu sempre escutei do meu pastor que não tem como você casar com uma pessoa que não é não tem a mesma afinidade com você. Tipo, ela era... eu era cristão e ela era da União do Vegetal. Qual era a probabilidade de dar certo? Né? Eu nem sei o que é união do vegetal, gente. São espíritas. Ah, é? São espíritas. Né? E aí eu não fui mais para a igreja durante esses 4 anos e também não fui para a área do Eu espírito. acredito. Né? Não foi pra nenhum dos lados. E senti muita falta de Jesus durante esse período. Tive um filho durante esse período, né? O Cauê. Mandar um beijo bem grande pro meu amo. filhote. Já vai pros seus Então, 18 bênçãos são aninhos, heranças né? do Senhor, Heranças né? do Senhor. E aconteceu que, um testemunho bem breve, a gente tem muito que bater papo. Nesses 4 anos, já no final do meu relacionamento, o Espírito Santo falou comigo assim: eu vou ter que tirar o teu bem mais precioso para tu voltar para mim. O meu bem mais precioso naquele momento era a minha família, que eu amava, eu era louco pela minha família. Né? E o Espírito Santo foi muito claro, essa voz foi muito clara para mim. Eu vou tirar para tu voltar para mim. E assim o fez. Meu Deus. E assim o fez. Doeu, doeu. Mas no momento em que terminou, eu sabia que foi Deus. Eu tinha certeza que era Deus que estava fazendo. E ainda passei, mesmo assim, na teimosia, ainda passei um tempo afastado. Mas a gente vai caminhando e vê que sem Deus não vai. E aí eu voltei para Jesus. E aí começa a minha história. Agora Agora sim. Exatamente. Daqui a pouco você vai ler aí um versículo pra gente. Vou ler. E é a partir daí. Ah, é? Então quer que eu leia já? Por Então, pra favor. gente começar a sua história. Então, o nosso texto ele vai estar lá em Mateus 6, versículo 33, que diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por que esse texto? Meu Deus. É como o Jason falou, né? Depois que eu conheci Jesus, que eu entendi o que ele queria para minha vida, eu entendi assim, que eu não quero nada menos que o melhor. Amém. Né? Mas para isso eu tinha que buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. E eu comecei sempre muito intensa assim, nas coisas da igreja. Eu quis logo abrir uma célula na minha casa, fazer as coisas de Deus,
porque eu queria ocupar a minha vida com as coisas de Deus. E hoje eu vejo o que Deus fez na minha vida, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, foi acréscimo do Senhor na minha vida. Tudo. Os meus filhos, né? Eu vejo assim que quando eu conheci meu esposo, ele já tinha um Cauê, né? O Cauê é um grande acréscimo de Deus na minha vida. Meu Deus, ele é meu filho, assim, no coração, até me emociona. Porque o Cauê, ele é um menino que não nasceu de mim, né? Mas ele foi um grande acréscimo antes das minhas filhas, né? Então, com ele eu aprendi a ser mãe. Uau. Né? Uau, que forte isso. Porque tudo é acréscimo. Tu foi mãe de coração. Sim. Né? Sim. E eu falo isso porque eu sou mãe de coração também. Então eu sei o que é isso. Então, ela tem 14 anos, a Isadora, e é o meu maior amor. Inclusive quebrou minha xícara hoje. O Cauê já fez algumas coisas assim. Gente, eu tava até nervosa hoje de conversar alguma coisa. Aí eu fui pegar minha xícara ali pra tomar um café, e a xícara quebrada. Assim, gente, quem fez isso? Aí todo mundo se olhava ninguém, e era o culpado de nada. Não quero dizer nada, mas eu acho que foi a Isadora. Assim, não tô acreditando. Liguei pra Isadora. Isadora, você quebrou minha xícara. Quebrei, desculpa. Mas são os amores, né? Como realmente são esses acréscimos, todas as coisas serão acrescentadas. Você não precisou buscar, você não precisou correr atrás dele, não foi um acréscimo que Deus te deu para talvez que bênção. E para você, por que esse texto? Esse texto marcou a minha história. Porque eu tinha passado por muitas coisas, né? Dentro de um casamento falido, porque Deus sabe que o propósito de Deus é a eternidade, né? Mas esse texto fala buscar em primeiro lugar. Eu lembro de um propósito que eu fiz antes de conhecer a Gisele. Eu já estava no 3º mês. Eu fiz um propósito de buscar realmente em primeiro lugar o reino. E eu procurei o meu pastor, vou mandar um beijo também pro nosso pastor maravilhoso. Te amo, pastor Carlos Mariano, pastora Jamile Mariano, lá da Igreja Batista do Bosque, Cruzeiro do Sul. Um beijo grande, seus discípulos amados aqui, né? Então, aí Deus fala assim, faz o meu aqui, o resto deixa comigo. Uau. Eu tinha 27 anos e Deus falou comigo assim, tu já tomou um monte de decisão durante esses teus 27 anos. Tudo foi tu que decidiu. Agora é a minha vez. Eu vou fazer na tua vida. Quem decide a tua vida, eu disse, é isso, eu preciso me entregar. E aí eu só queria fazer a obra de Deus. Os pastores, se tiver célula para eu fazer célula, se tiver discipulado, eu vou para o discipulado, eu vou me entregar para Jesus. E eu lembro que dentro desse propósito, eu passei 3 meses em uma oração que, entre aspas, parecia uma reza. Me conta. Que eu falei assim, eu não vou pedir nada para Deus. Eu passei 3 meses agradecendo a Deus e a vida estava uma loucura. Tudo dando errado e eu glorificando agradecendo. Deus. Só agradecendo. Eu fiz 3 meses de oração agradecendo a Deus por tudo, seja bom ou ruim, que acontecia na minha vida. Eu saí desse relacionamento falido financeiramente. Eu tinha um patrimônio aproximadamente de 300 mil reais e saí falido. O que eu tinha era uma moto no final. Eu era empresário. Eu já trabalhava no Tribunal de Justiça do Acre. Eu já trabalho lá há quase 18 anos. Sou concursado do Tribunal de Justiça. E fiquei falido. O meu salário ficou... Eu tenho esse testemunho, né? Ele guarda esse contra-cheque até hoje. Eu passei um né? ano e meio da minha vida ganhando R$195 de 2.000 e pouco que eu ganhava na época. Na época era dinheiro. Muito. Sim. Eu trabalhava nos melhores salários do estado. Meu Deus. E aí eu aceitei casar. Sabe o que eu fazia, pastora? R$195. E sabe o que eu fazia com esses 195, pastora? Eu dizimava, eu tinha que inteirar o meu dízimo, porque estava errado, não era só 195, eu tinha que dar um jeito de inteirar para completar o meu dízimo, que era os 215. Uau. E eu passei 1 ano e meio, não foi pouco tempo, fazendo isso. Claro que eu me virava, vendia uma coisa, outra, e comecei a trabalhar por fora para ter uma renda, para ter o dinheiro, para eu colocar a gasolina na minha moto para ir trabalhar. Uau, gente, que testemunho lindo. Eu cheguei aí num caixa eletrônico fazer um empréstimo de R$50 para eu trabalhar. Vou botar gasolina na moto para trabalhar. Né?
E quando eu me entreguei para Jesus, Jesus restaurou tudo isso. Ele viu Não tua tinha semente. família, Deus me deu uma mulher maravilhosa. Ah. Restauração. Não tinha dinheiro, Deus restaurou a minha vida financeira. Deus restaurou o ministério que eu tinha deixado para trás. E aí Deus foi só acrescentando na minha vida. Por isso que buscar Não Ele tem como não em ser primeiro esse lugar. versículo. Aleluia. Amém. Mas eu fico imaginando, né? Como é difícil nos dias de hoje as pessoas agradecerem em meio às dificuldades. Estava hoje mais cedo com uma liderada e ela dizendo assim, pastora, estou passando por um momento muito difícil, mas eu vou agradecer. É E eu isso. achei muito lindo o coração dela assim, e Deus vai ver esse teu coração. Eu falei assim, continua. Persevera, tá difícil, mas persevera. Porque eu acho interessante aquela passagem, né, da Bíblia que fala que Mesaque como é? Não. Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso, tem que ser pelo primeiro. Pela ordem. Pela Se ordem, tirar da geralmente ordem, a gente se buga, né? Uhum. Então, eles estão indo para a fornalha e eles falam assim, se Deus nos livrar, ou se Deus não nos livrar, nós não vamos nos culpar. É tipo, se Deus fizer ou não, Ele continua sendo Deus. Ele é o soberano da minha vida. Não importa se vai acontecer ou se não vai acontecer do meu jeito, como eu quero. Mas Ele é Deus. E o jeito dele sempre é o melhor. É, O jeito entendeu? dele E sempre às é o vezes melhor. essa situação é para que você olhe e perceba assim, o que dessa fase eu posso tirar de melhor. O que Deus está me ensinando nessa fase de dificuldade? Porque Deus ensina em todo momento. O que Ele te ensinou? A fidelidade o tempo todo. Você foi fiel mesmo em meio à dificuldade. Você podia ter sido avarento, dizer, não, só tenho 195, eu que não vou dizimar. Tem gente que ganha Precisa muito, abastecer, não dizima. precisa. Vai faltar, vai não sei o que, como é que eu vou comer? E no momento nenhum ele foi fiel. E quando a gente é fiel no pouco, sobre muito, o Senhor nos coloca. Eu conheci o Jace nessa época. Foi agora que eu quero conhecer essa história de como vocês conhecem, para poder a gente continuar essa bênção que o Senhor está aqui. Eu conheci o Jace nessa época, né? Ele fazendo o propósito dele Ele lá. desse jeito, no propósito, e eu no meu. E a gente era da mesma igreja e nunca tínhamos nos visto. Eu Nunca. acredito. E a nossa igreja não era uma igreja grande. Hoje é uma igreja bem grande. Sim. Né? Não era uma igreja tão grande. Eu não faltava culto, ele não faltava culto, eu nunca vi esse homem. Deus estava escondendo tanto um do outro. Entende? Não é? Pro momento certo. Amém. Porque nem eu nem ele estávamos preparados para um relacionamento. Se a gente se conhecesse, Tava num processo de cura ainda. né? Muito. Então o Senhor nos escondeu, assim. E quando eu conheci o Jace, eu estava no meio disso. E o nosso pastor, o Jace, ele fala assim, que ele chegou uma vez pro pastor Mariano, e ele disse assim, pastor, eu não quero mais saber esse negócio de família, isso não é para mim, ele é meu filho, não diga isso, família é de Deus, é bênção, o Senhor vai mostrar. Aí eu apareci, eu digo, diz agora que tu não quer, querido, tem coragem de dizer, agora eu quero ver, né? E quando a gente se conheceu, a gente foi muito prudente, porque eu não queria mais fazer errado. Não queria errar. Eu dizia assim para Deus, Senhor, eu não quero mais tentar. Ficar tentando, não quero mais, isso não é para mim. Né? Eu quero a hora que aparecer, sabe Deus quando. E eu ouvia piada assim, vai ficar pra titia, já tá velha. Eu tinha 27 anos, 28 anos. não é velha, faz favor, né? Mas a maioria das mulheres da minha idade, de 28 anos, já estavam casadas. Daí a gente se compara, né? Com filhos. Mas eu ficava tranquila em relação a isso. E eu disse, eu não tenho mais o direito de fazer errado, eu quero fazer certo. E aí, quando a gente se conheceu, a gente fez uma amizade. A gente era amigo, a gente só se cumprimentava nos cultos, né? Se a gente saía para comer alguma coisa, era com a galera da igreja. Pega a dica, jovem, em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala, né? Fugir do mal e da aparência do mal. Exato. Então, o que uma mulher solteira tá fazendo com um homem solteiro sozinho? Faz favor, né? Vamos vigiar. Então a gente tinha muita prudência. Por quê? Já tinha sido casado. Tinha uma vida ativa. E eu também, Sim. no meu passado. Sim. Qual era a chance de dar errado se a gente se encontra? Toda. 100%. Então, assim, a gente sempre foi muito prudente. Muito a gente bom. sentou, conversou e disse assim, vamos orar. Orar é não se encontrar. Então, a gente até na época, era o MSN, né? Na época do MSN, 10 horas da noite, a gente parava de se falar. Dizia assim, não vamos entrar madrugada, sabe? Era tudo muito prudente.
Muito prudente. E aí a gente conversou com o nosso pastor, ele, olha, eu vejo a mão de Deus aí. Vocês têm, né, muito futuro pela frente, apesar da realidade de hoje não ser essa. Mas eu vejo a mão de Deus. E para que o Senhor continue abençoando, sigam firme no propósito. Né? E a gente fez esse propósito de oração mesmo. E quando Deus confirmou que a gente se apaixonou, porque tem, né? A gente é só amigo. Mentira, a gente se apaixonou. Claro. A gente era amigo, mas a gente estava interessado no outro. Claro. Então, nesse momento, a gente começou a oração para ver se a gente ia casar ou não. Não teve negócio de namoro. Até porque a Bíblia não tem namoro. Não a Bíblia tem. não fala de namoro. Fala isso pro jovem, gente. É. É antibíblico até, porque era feita aliança entre famílias e é outro tempo aqui que a gente tá falando, né? Então, assim, a gente não namorou. Aí nós oramos durante 9 meses, só orando, sem se encontrar. Eu morava sozinha. Então, já não passava nem na porta da minha casa. E a gente tinha esse cuidado. E falamos com o pastor, e o pastor disse assim, eu vou abençoar para vocês casarem. Eu já sabia até que música ia tocar no meu casamento. Já sabia que era ele, já estava tudo confirmado, né? E a gente continuou orando, com 9 meses que a gente estava orando, pastor, eu vou abençoar vocês para casar. E eu quero fazer o noivado, eu quero honrar vocês diante da igreja, porque vocês são o primeiro casal que escolheram fazer o certo dentro da igreja. Eu quero honrar vocês e eu quero fazer o noivado de vocês no culto da virada. Caramba, gente! Foi Incrível! E foi lindo, assim, nós fomos muito honrados. Nosso noivado foi no culto da virada, perante toda a igreja, né? E foi lindo. E 2 meses depois a gente casou. 3 meses depois. Sabia que eu e meu esposo a gente foi casou 2 meses? Foi 2 meses depois. Eu e meu esposo, a gente ficou noivo 2 meses, tá bom. Eu fui pedir em namoro / noivado também pelo meu esposo. Em dezembro, março, casamos. A gente casou 24 de fevereiro. O meu foi 23 de março. Ó, que legal, gente. Que bênção. E aí, 2 meses depois, nós casamos na situação que a gente tava. Tipo assim, e a gente era muito transparente. Dizia assim, tu tá quebrado, então senta aqui e ouve a minha história. Eu também tô. Mas é isso, aqui é isso, vamos fazer as contas. Dá pra passar o mês? Dá pra casar ou não dá? Dá pra viver com X, então é com X que a gente vai viver. Aí como era com aquela questão do 195? Como é que foi isso? A gente continuou inteirando o dízimo mais alguns meses e eu... Porque os 9 já tinha, né? Foi 1 ano e um pouquinho. Foi. Sim. Os 9 meses. Aí faltava alguns meses pra... Mas eu tinha eu sempre fui virado, né? Ele comprava coisa pra vender. Faz o rolo ali e resolve. Porque o homem... Era isso que eu ia falar. O homem é isso. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. E eu acho muito interessante falar sobre esse papel do homem, porque hoje em dia a gente tá lidando com muitos meninos. Homens casados sendo meninos. E eu falo isso porque a gente atende muita gente. E você vê que, tipo assim, muita pressão, que não sei o quê, que a porta não se abre, a pessoa tá lá parada, esperando a porta abrir. Cara, o homem que é homem, ele tem que se virar. Casa, ele vai à frente, ele dá um jeito. Eu lembro do meu marido, uma época, pra casar, pra inteirar o dia pra casar, pra ter o casamento, ele fez até Uber. Ele era cantor, ele ia à noite, virava a madrugada, nem dormia pra poder ter o dinheiro. Não tem desculpa, né? Então, tipo assim, eu vejo as pessoas, às vezes, dando desculpa daqui, desculpa dali, desculpa dali. O homem que é homem... Ele se sacrifica pela família dele. É isso. Se mexe, né? Pelo amor de Deus. Não, pastora, e eu assim, eu fui criada pra ser virada. A frase da minha mãe era assim, o teu marido é o teu diploma. Olha isso. Não fui criada pra casar. E aí eu tinha essa dificuldade, porque eu sou desenrolada. Desenrolo as coisas, resolvo. E aí o Jair se olhar e disse assim, sim, e eu? Dá licença? Esse é meu papel. Esse é meu papel. E aí é a questão do posicionamento. E eu de me posicionar como submissa. As pessoas têm pavor dessa palavra submissa. Eu não, eu amo. Elas não entendem. Eu amo. Assim, que as mulheres que não entendem essa palavra, elas estão carregando um jugo que não é delas. Peso que não é delas. É isso. Eu amo essa palavra. Eu sou a princesa mesmo. Eu sou. Né? Porque ser submissa também é ser cuidada, ser amada, protegida. A gente tava esse final de semana agora, aí a gente comentando o assunto, eu disse, nossa, mãe, eu sou muito mimada. Não é? Aí ele disse assim, minha filha, mas como é que eu não vou te tratar bem? Como é que eu não vou te mimar? Eu digo, eu sou não mesmo. É? E é tão bom. Gostoso, porque daí você tá ali e entende que você é auxiliadora do teu lado, você nutre o seu lado. Eu tenho o meu papel. Tá desbravando. Porque se você não
deixa o marido fazer o papel dele, daqui a pouco o que ele vai virar, gente? Misericórdia. O que tem um monte de homem virando por aí, né? Não vou nem Polêmicas. Abafa. Mas é algo assim que a gente tem que entender que mulheres estão sobrecarregadas por não entenderem seu papel. Exato. E homens estão também se sentindo inferiorizados porque também não pegaram e se posicionaram no seu papel. Então, a questão de gestão de papéis é muito importante. Marido é marido, mulher é mulher, o filho é o filho, os pais, enquanto o filho está na sua casa, é os pais que têm autoridade ali, não ao contrário, o filho mandando em pai. Então, é muito importante ter a gestão de papéis. Eu acho que isso Posicionamento é tudo. É fantástico. É inclusive, tudo. gente, eu quero falar para vocês, vou aproveitar esse gancho aqui, nós temos o curso GPS, que inclusive ensina sobre isso, gestão de papéis, produtividade, fala sobre inteligência emocional e tantos outros assuntos que é muito pertinente para os dias de hoje. Você que não pode estar presencialmente com a gente, tem o nosso Compaixão Play, que é a nossa... Ah, meu Deus, Ricardo, você precisa colocar isso aqui na tela. O nosso design lindo do Compaixão Play que ficou. É o aplicativo que está na palma das suas mãos com os nossos cursos. Você pode estudar onde você estiver e qualquer horário. Gente, muito bom, nosso conteúdo está muito maravilhoso. Obrigada por me deixar falar sobre isso. É muito importante falar de... Porque muito tempo o crente achava e era visto como pessoas ignorantes. Pessoas que não estudam, pessoa que aceita tudo. E não, gente, nós somos pessoas que precisamos sim estudar a Bíblia, estudar o que está ao nosso redor, ser pessoas de relevância, de influência para a sociedade. Né? Enquanto o Senhor não vem nos buscar, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Né? Precisamos ser formadores de opinião. É isso, com certeza. Temos que nos posicionar na sociedade também. Né? E aí entra essa parte linda de beleza, ficou noivado, toda assim. E como que agora é a parte do casamento? Uma pessoa que teve um casamento desestruturado no início, uma mulher cheia de um passado, e agora como que é nessa nova fase, casados? Eu costumo dizer que eu vivo a plenitude de Deus no meu casamento. Aleluia. Eu não consigo enxergar, pastor, casais dentro da igreja que vivem, por exemplo, um casamento de fachada. Meu Deus. Um casamento de Instagram. Um casamento que o marido é bom dentro da igreja. Misericórdia. Eu sou melhor em casa. A minha esposa está aqui, eu sou muito melhor em casa do que na igreja. Eu acho que isso que é preciso, a postura que a senhora fala do homem de Deus, principalmente, é essa. Porque é muito fácil ser um homem de Deus dentro da igreja. E à frente dos outros? Na frente de todo mundo é fácil demais. Mas pergunte para os meus filhos se eu sou um homem de Deus em casa. Pergunte para minha esposa se eu sou um homem de Deus em casa. Ela realmente vai saber. Os meus filhos realmente vão saber. A coisa mais linda que eu ouvi do meu filho agora, agora recente, né? Ele falando para mim, pai, no Dia dos Pais, sou a minha maior referência como homem. Uau. A sua família é a melhor referência que eu tenho de família. Meu filho vai fazer 18 anos agora em dezembro. Ele diz, pai, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é eu ter conhecido Jesus através do seu exemplo. Uau. Eu nunca forcei o meu filho a ir para a igreja, eu nunca mandei ele ir para o encontro. Eu sempre mostrei para ele como que um homem de Deus se porta. Para ele desejar ser um homem de Deus assim como o pai dele é. Eu disse, filho, eu não quero ser conhecido como Jaisenberg lá do Tribunal de Justiça. Eu quero ser reconhecido Jaisenberg, homem de Deus. Um pai de família responsável, um marido responsável, cuidador. E eu acho que eu sou suspeito para falar. Mas eu vejo o homem de Deus assim, sabe, pastor? Eu estava falando aqui em off, um dos maiores testemunhos que temos de casamento, eu mais a minha esposa, já indo para os 13 anos de casado. Uau, 13 anos. 13 anos. Nós nunca brigamos. Uau! Nunca então brigamos. Essa plenitude. Nós nunca discutimos. Eu vejo assim que hoje a gente colhe o que a gente plantou lá no começo do relacionamento, é de oração. Né? A gente orou, a gente era muito claro assim, a gente conversava sobre tudo, todas as áreas, e falava assim, ó, se for para entrar no relacionamento, para viver brigando, discutindo, eu nem vou, porque eu tô muito bem assim. E hoje a gente colhe o que a gente plantou lá 13 anos atrás, antes de casar. Então, o meu esposo fala, ai, nossa, que casamento de família margarina. Não é isso, a gente tem nossos problemas. Claro que sim. A gente tem problemas, só que é um diálogo muito aberto.
Muito aberto. Eu falo pro meu marido o que ele gosta ou o que ele não gosta de ouvir, no amor. A gente Saber nunca falar. precisa levantar a voz um com o Claro outro. que não. Entende? Então, assim, nunca Isso virou virou uma a- discussão. E isso virou um valor do seu lar. É isso. Não levantar a voz contra É. o valor do seu lar. É inegociável. Inegociável. É inegociável. Perfeito. Acho muito Entende? interessante vocês falarem sobre essa questão de valores do lar, porque lá em casa, no primeiro ano de casamento, foi um período de muita adaptação e não foi um ano fácil. De Uhum. todas as áreas possíveis, É. social, do financeiro, um com o outro, como Sim. um todo, foi um desafio muito grande. Por falta de conhecimento Sim. também, maturidade, enfim. E aí, eu ouvindo um vídeo uma vez, para aprender a ser mãe da Isadora, eu também fui atrás buscando coisas, porque ela já chegou com 10 anos, né? E era com 6, mas morando comigo de fato com 10. Então, anos. meu Deus, eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? E aí, eu fui pesquisando coisas sobre, e aí um dia a mulher, ela falou assim, como que você vai cobrar do seu marido e do seu filho coisas que você nunca acordou de fato com eles? Quais são os valores da sua casa? isso. Virou uma chave É pra mim que acordo. nunca ninguém tinha falado pra mim. Que eu tinha que sentar com eles, a gente definir juntos os valores da nossa casa. E eu hoje, em aconselhamento, digo, gente, vocês acabaram de casar, preciso falar uma coisa pra vocês. Senta aqui comigo. Acordo. Quais são os valores da sua casa? Hoje eu ensino isso porque fez toda a diferença lá em casa. Porque ele é sanguíneo, eu também. Aí quando eu vi, eu tava todo mundo errado. E misericórdia. Era uma coisa que eu dizia, eu não quero viver isso na minha vida. E aí a gente sentou. Você gosta que grite com você? Não, não gosto. Você gosta, Isadora, que grite com você? Não gosto. Eu também não gosto. Então vamos fazer um acordo aqui em casa de ninguém pode levantar Gritar. a voz. E no início foi engraçado, porque dentro desse acordo a gente fez assim, se alguém levantar, o outro está apto a sair de cena. Até a gente entender ignorar que é um ali. hábito de ser ignorado. E era muito engraçado, que às vezes, sei que lá, Isadora, não sei o que. E ela pegava e saía de não acredito que ela tá saindo. E dava mais raiva ainda, mas me vinha, a gente tem um acordo. Tem uma coisa. Aí às vezes gritava comigo no carro, eu saía do carro. e no início foi muito engraçado, porque até pegar o ritmo, hábito, né? porque você foi criado Sim. a vida inteira de uma maneira, é difícil. E aí, hoje, graças a Deus, a nossa casa é sarada pelo Senhor e a gente Graças criou a os Deus. hábitos que santificam o nome de Deus. Mas eu falo isso para glorificar o nome de Deus mesmo. É porque não isso, somos é testemunho. perfeitos. A gente tem que aprender conforme. E que bom Sim. que desde o início do casamento de vocês já colocaram Foi desde isso. lá, desde antes de casar. Porque Então vocês a já gente... acordaram isso antes de... Exatamente. Perfeito. Uma Exatamente. Perfeito. Eu disse, nessa furada eu não quero entrar. E eu acho assim. legal que tu falou uma coisa interessante no off, que eu queria que você repetisse, que temos tão pouco tempo, pai. Vai lá. Exatamente. Eu falo, a gente tem tão pouco tempo, né, da correria da vida, né? Minha esposa muito ocupada, trabalha muito. Então, o tempo que a gente tem junto, vamos curtir, vamos namorar, a gente namora até hoje. Isso mesmo. Nós temos um acordo familiar. Por exemplo, estamos aqui, nós vimos o casamento da minha sobrinha, aqui em Florianópolis, da igreja de vocês, lá, né? A Carolzinha fez essa conexão, Linda. inclusive, E do olha- céu. Que E casamento olha só o lindo. acordo que nós temos. Filhos, né? Nós temos 3. Uau, Tem o Cauê, Maravilhosos. o Cauê. Elô, maravilhosa. A Elô. Linda da Linda. mamãe, meu Quantos anos orgulho. tem Elô? Elô tem 11 anos. 11 e o terceiro? A minha Lívia. Totozinha, Ai, que Bebê é da a mamãe, Lívia, nossa caçulinha. que tem uma história incrível também. A Lívia é um milagre do Senhor. Vamos Tem contar a 7 história. anos. Então, a gente fala assim, mamãe e papai vai viajar uma vez só, no ano, e aí uma outra viagem é com vocês. Família. É família. Então, nós Perfeito. temos isso. Ficam de boa. Ficam Porque já felizes. entenderam, Ficam... A gente tá muito feliz que vocês estão se divertindo aí. Uma Porque criança o de 7 filho- anos. né? O filho, ele quer ver os pais. Exato. Né? E os pais bem é a base de todo o resto. Imagina isso, que delícia, gente. E é uma delícia delícia. ver os nossos filhos hoje, por conta do nosso relacionamento, ver os nossos filhos hoje, todos têm ministério na igreja. Todos têm... O minha Cauê- filha de 11 anos tem ministério na igreja. O Cauê é da rede, faz parte da equipe da Rede de Jovens, né, da nossa igreja. A Elô é tia da salinha das Ela é crianças. do Ministério 11 Kids, anos. ela ministra para crianças, é a coisa mais linda. Eu tenho E a vídeos Lívia dela é só ministrando. auxiliar. A Lívia auxiliar. Mas ela é
é do Ministério Kids, participa das reuniões, dos Mentira, cursos. E Para um pai e mamãe ver isso. ela, mãe, eu tô na escala hoje, eu tenho que chegar cedo. Eu, E ainda com um compromisso. muito! Olha isso. Nossa, ela é responsabilizada. Aonde ela vê chegar cedo? Nós somos responsáveis com o ministério, né? Ele é da mídia, então... Eu sou líder da multimídia da igreja, Olha né? só, gente. Já há muito tempo. Hoje nós temos... Já vai dar umas dicas aqui pra nós. da mídia aí, Então, eu sempre chego 1 hora antes do culto. No mínimo 1 hora antes, essa aqui já sabe. Nunca a gente... É negociável atrasa. também, pronto. Acabou. Já sabe, né? O que é conversado é tranquilo. É isso que eu digo, é muito importante vocês falarem sobre isso, porque muita gente peca no diálogo. Vai guardando, daí quando estoura, daí já às vezes não tem mais como. E às vezes é coisa pequena, né? Bobagem. A maioria das Bobagem. vezes são os pequenos Eu sou super bagunceira. Nossa, super. Geralmente é o homem que é bagunceiro. Lá em casa sou eu. Super bagunceira. Eu chego, deixo a bolsa aqui, aí pego coisa lá. E aí ele fala na hora, ele vem cá. Vem cá, chega Todos. aqui. Chega Eu falo com todos. Filha, venha cá. Quando você chegar, todo aquele amor, né? Pega isso aqui, olha, a mesma mão que coloca é a mesma mão que tira. E aí ele coloca aqui, coloca no lugar, né? Aí ele fala desse jeito. Aí eu tenho gente que fala assim, gente, o Jaice é sempre calmo assim. Eu falei, é verdade, ele é sempre calmo assim, porque eu já tinha, meu Deus, essa tá fazendo que essa porcaria aqui em cima? Não, minha filha. Tá aqui. Mas não é... Ainda bem que a bagunceira sou eu. Gente, imagina se fosse o contrário, ele ia matar ele. Ele é sempre calmo assim, sempre Pra calmo você ter uma assim. ideia, pra gente fechar esse assunto, eu uso um exemplo bem interessante que acontece, eu acho que com 90% dos casais. Vai lá. Pra evitar-se uma briga. Por exemplo, olha só. Pega a visão. Pega essa chave. Pega aí. Hoje Assim, falando aqui um grande exemplo. É. Vai lá. Por que a gente não briga? Por exemplo, a Gisele sai no carro, ela vai lá, bate o carro. Bateu porque quis? É uma pergunta. Espero que não, né? Não, óbvio que não. É. Óbvio que não. Tá, aí ela chega, amor, bati o carro. Rapaz, por que tu fez isso sem responsável? Vai resolver a batida do carro, tu causou 2 problemas. Brigar. Eu vou ter que consertar o carro e fazer as pazes com a mulher. Tenho 2 problemas pra resolver. Eu tinha só um. Agora tem 2. Eu tenho 2. Aí ele continua tendo só um. Eu prefiro continuar tendo só um, pagar, consertar e continuar em paz com a minha esposa. E saber que Não vai Se desbater eu o carro. brigar com ela, não vai consertar o carro. Eu dei só um exemplo. Não é verdade? Com certeza. Eu sempre Forte isso. eu presumo isso, que ninguém vai bater carro porque quer. Eu também acho que A não. Tem um maioria das prejuízo. bobagens que eu faço não é porque Não. eu quero. Não é porque quer. Porque às vezes Mas isso não ela significa que depois dela vai estar nervosa, porque bateu o carro, chegou lá à noite, meu bem. Tem um pouco mais de cuidado. Pronto. Fica mais É atenta. caro. Instrução daí. É caro, é um prejuízo. Você vai ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar um pouco mais agora. Entende? Então essas coisas que Conscientizar. as pessoas, a maioria das pessoas, elas não pensam que quando vem um problema é para ele ser resolvido, não para causar outro. Nós, como cristãos que somos, nós temos que ser solucionadores de problemas, não causadores. Nossa, Glória a Deus. Chega um problema, pastora, chega um problema, Solucionadores, não vivem com problema. chega um problema, é para a senhora resolver. Resolver. Não é Deu para a causar capacidade de outro. pensar. Mas tem gente que tem mania de causar outro. Porque vive no E automático. outro. E outro. E aí vive cheio de problemas. Misericórdia. Em nome de Jesus, se você tá com um problema, resolva um. Um de cada 2, Um de 3. cada vez. Mas aí quando tem muita coisa para fazer, eu digo, anote, veja o que é prioridade e vai dando check. Esse aqui eu já resolvi. Vamos E pro não próximo. é maravilhoso? Gente, cara, eu amo fazer isso aqui, porque é gostoso demais. E, É satisfatório. E também entender que é bom ir do mais simples pro mais Pro mais complexo. complexo. Porque daí você vai dando uma satisfação. Cara, eu tô conseguindo. Tô conseguindo. É. Eu vou continuar. Eu sou capaz, tá dando certo. É isso. Sabemos A gente vai que direto pro mais difícil. Daí. sabemos que falar, às vezes falar aqui parece ser claro e é muito mais fácil falar. Mas eu falo de coisas que eu vivo, que eu faço. Mantenha calma. Tipo, a criança cai e tu corre desesperado, o que vai acontecer? Ela vai chorar porque tá mais desesperada. Chega lá, analisa o que aconteceu. Tá saindo sangue? Tá machucando? Não, levanta.
Não, gente, Levanta o dedo. eu já passei essa calma dele. É porque pra mãe é mais difícil, eu acho, né? Mas, é Mas às vezes a criança só chora Mas, por na verdade, causa é do teu susto. desespero, Susto. vai assustar a criança. A calma dele já salvou a vida dele, tá? Literalmente. Exatamente. A calma dele salvou a vida Salvou dele. a vida O dele. Jairson é um milagre. Vocês estão falando com um Ai, me milagre conta, vivo aqui. Ai, gente, vamos lá. Ó, na pandemia, o meu esposo pegou Covid. Aham. E ele teve Covid grave. O Jairson teve mais de 90% dos pulmões comprometidos. Uau. Mais de 90%. Meu Deus. Então, assim, os boletins que eu recebia da UTI era que ele não ia sobreviver. Meu Deus. E a equipe não entendia como que ele conseguia ficar calmo. Você consegue entender uma pessoa com 10% de pulmão e não foi entubada? Não foi entubado. Não foi. É milagre. Não existiu outro caso além do dele lá. Não existiu. O Jairson não foi entubado com 10% de pulmão funcionando. Então, assim, ele era sempre calmo. E tudo... Mas não foi porque não tinha? Pô, não foi porque ele conseguiu Ele manter a conseguiu calma. manter. E porque o Senhor colocou a mão. Amém. Né? Eu vejo assim, tem uma médica e ela conta isso. A doutora Riane teve um plantão dela que ele estava muito grave. Gravíssimo. Saturação lá embaixo. E ela disse 56. assim, gente, a gente vai ter que entubar o Jairsenberg. Agora, prepara o material. E aí, nesse mesmo dia, eu tava lá no meu quarto de oração, no closet, eu gritava, assim, eu não clamava não, eu gritava, era assim, uma coisa assim... Sufocante. Desesperador, assim, é um negócio assim, de você saber que você vai ficar viúva, entende? Assim? Meu Deus. E as minhas Meu filhas Deus. dormindo no outro quarto, esperando o papai voltar, Se talvez o papai não não voltasse volte. aí. Meu Deus. Não, é assim, é terrível. Meu Deus. E a médica conta que eles prepararam o material de intubação, o Jairson estava dormindo, saturação lá embaixo. E aí ela pegou o tubo e ela não conseguia. Ela não conseguia chegar perto dele. Ela com o material aqui, o tubo Ela na travou. mão e ela travou. Ela conta até hoje pra quem. Ela conta pra todo mundo, a médica da UTI. E aí ela disse que ele estava Meu dormindo, aí ela diz, Gisele, do nada, o Jairsenberg abre o olho. Ela disse, ele abre o olho, olha pra mim e diz assim, o que vocês estão fazendo aqui? Porque tava ela, E toda a equipe, né? Tava porque ela, a cena vem muito clara. ele lembra disso. Tava ela, o fisioterapeuta, os técnicos ao redor da cama para fazer o procedimento de intubação. Aí ele olhou, gente, vocês estão aqui fazendo o quê? Aí ela botou o tubo nas costas. Ele disse, vão dormir. Aí ela botou o tubo na costa para ele não ver e olhou pro painel. E a saturação dele tava 56, 63, 70 e pouco, 80. E aí ele disse que olhou o painel e foi subindo. Aí ela botou o tubo nas costas e saiu andando de costa para ele não perceber e não foi entubado. E assim, tudo que a equipe falava, ele fazia. Tudo assim, essa paz, essa calma. Eu digo assim, hoje assim, é uma cidade pequena, a gente encontra as pessoas e as pessoas vêm falar para mim, meu Deus, o teu esposo é uma bênção, como é que ele conseguia? Eu ia levar o café, a copeira, eu ia levar a comida dele, eu dizia, Deus te abençoe, muito obrigada. Eu não sei se eu vou conseguir comer, mas muito obrigada. A mulher que limpa. Então, assim, essa calma salvou a vida dele, sabe? E sim, foi um período muito, muito difícil. Muito Essa difícil. calma... Ele ficou mais de um mês sem nos ver. Meu Deus. Essa calma, ela tem uma explicação. O desejo de voltar para minha casa. Né? Eu pensar nas minhas filhas, dizer, Senhor, eu preciso ter calma, que eu tenho que voltar. Amém. Não acabou ainda. Eu passei 22 dias no UTI, né? Num período dificílimo da minha vida. Eu lembro de muita coisa, mas eu lembro do quanto Deus me usou naquele lugar. Amém. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei no leito 19. Depois que eu saí, os médicos diziam, não, coloca esse aí que tá mais grave no leito 19, porque esse leito aí tem um mistério. Né? E brincadeiras à parte, tinham 6 pessoas na UTI comigo. Era eu e mais 5. Meu Deus. E até hoje eu não entendo, assim, às vezes essa tranquilidade que eu tive lá, que só eu saí vivo.
Gente, não é fácil, Dessas não. 6 pessoas, eu vi as 5 passar na minha frente dentro de um saco. Né? E eu olhar aquelas pessoas e digo, eu não vou sair daqui dentro de um negócio desse, não. E eu começava a orar, eu quero ver minha família, eu quero ver os meus filhos. E eu disse, eu sabia que Deus ia me tirar dali com vida. E quando eu falei pro nosso pastor que eu ia vir aqui, ele falou, eu lembrei desse dia, que Deus ia me levar, e eu ia falar, eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim. Então essa música, né, ele até pediu para, os bastidores aqui pediu para eu falar de uma canção que marcou a minha vida. E essa marcou a E nossa eu disse, vida. eu vou falar para todo mundo o que Deus fez por mim, eu vou falar as maravilhas que Deus fez por mim. E tem a melhor parte, que a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior do que o meu, Amém. que é Jesus. Amém. É falar do milagre de Jesus. Nós temos um período de oração na nossa igreja chamado Plano 40. São 40 dias orando. 5 horas da Jejum e manhã. oração, às 5 da manhã. Às 5 horas da manhã. Quando eu entrei na UTI, estava no segundo dia do Plano 40. Eu entrei na UTI e a igreja toda foi chamada para oração. Muitas igrejas, todas as igrejas Brasil, do Acre, do mundo. várias do Brasil orando por ele. Um espírito de intercessão assim enorme. E quando você está passando por um período que as pessoas estão orando por você, você sente. Eu sentia todos os dias 5 horas da manhã. Deus me restaurando cada pedacinho ali por dentro do meu corpo. E eu disse, Senhor, eu quero que antes de terminar o plano 40, eu quero sair daqui de dentro, eu quero testemunhar. Pensando no testemunho Cara, já. E aí eu saí. Saiu. No último dia do plano 40, eu não tinha nem forças. Nem andava. Eu disse, amor, consegue a cadeira de roda, seja o que for, eu vou entrar naquela igreja. Eu não quero saber o encerramento do plano 40, eu quero estar lá dentro, quero agradecer a Deus porque Ele me tirou desse lugar. Uau. Rapaz, não sei se o povo gritou, de susto, dando glória a Deus e aleluia. Você fica achando que era um zumbi que estava entrando da igreja. Mas e eu ele entrei estava na lá igreja no último dia do e o povo começou a glorificar o nome de Deus. Eu tive experiências tremendas naquela UTI. Tremendo. Só eu e Deus, sabe? Os momentos que eu passei dificílimos. E eu queria glorificar a Deus através aqui desse podcast, né? Ter o prazer de se cumprir mais um pedacinho da promessa de Deus. Amém. Que Deus fez para mim lá dentro daquela UTI. Que Ele ia me levar em lugares que eu nunca iria imaginar para glorificar o nome de Deus, né? Eu quero agradecer para a pastora a oportunidade de dizer, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor quis que eu estivesse aqui. Amém. E eu não tenho dúvida porque eu tenho falado com o Ricardo, que faz parte disso comigo, e ele tem visto. Assim, Ricardo, o Espírito Santo tem que conduzir. Quem nós vamos chamar, quem virá, quem não virá, não sei o quê. E percebam, a gente se conheceu num casamento totalmente aleatório, porque não... Cara, totalmente nunca tinha se visto antes. E de repente a gente se vê lá e eu vi a Gil o tempo todo muito proativa com a Carol. Eu disse, Carol, que presente de Deus, que Deus te deu essa cunhada. Eu falei assim, pensa no presente, você não sabe a história sério, que bênção, não sei o quê. E beleza, aconteceu o casamento. Eu saí do quarto da Carol e disse, quem é o irmão dele? Tô aqui já. Ele já tava ali pronto, preparado para receber a Carol. Disse, amém, então fizemos o casamento, uma presença de Deus lindíssima, o casamento da Carol e do João. E aí no finalzinho, de repente, não sei nem como que foi. Não sei. A gente estava indo para outra a gente ia se despedir, aí a senhora foi, não foi? E aí de repente saiu. Até disse, gente, meu Deus, eu não sei. Como é que eu convidei a mulher que eu não sei nem quem é? Não conheço a história, não sei porque eu tô chamando, mas eu vi o próprio Espírito Santo. Glória a Deus por isso. E eu falei pro Ricardo antes, Ricardo, eu não tenho a mínima ideia da história, mas eu tenho certeza que Deus está direcionando. Amém. E ouvir isso, eu tenho que dar honra e glória a Ele, porque Senhor. É Ele que faz. É Ele. Né? E mais do que isso, aí vocês ainda tem mais um testemunho. Temos. Que é da Lívia. E assim... Quero também poder ouvir um pouco. O testemunho do Jaisen. Vocês não aguentam dela, não. O testemunho do Jaisen me tratou e renovou a minha fé.
Porque, assim, a minha filha, ela é um grande milagre, foi um impossível, assim, que Deus fez na vida dela. E eu vou já falar do milagre dela, mas, assim, quando aconteceu essa situação com o Jaisen, eu falo para algumas pessoas que eu não cria, entende? Eu não cria que ele ia sair vivo. Você já estava aceitando o que os médicos estavam falando. Eu tava, porque assim, eu comecei a me mover pelo que eu via. Uhum. Parece que eu não aprendi nada lá atrás com a Lívia, entende? Porque eu comecei a me mover pelo que eu via. Então, eu sou da área da saúde, eu trabalho em uma UTI. Eu sabia que ele ia morrer. Uau. É por causa da técnica? Então eu comecei a agir como uma viúva. Uau. Só eu andava chorando, eu fazia oração assim a Deus, eu dizia assim, Senhor, me ajuda a contar para os meus filhos. Olha só. Sabe, era uma oração de resignação, assim. E teve uma noite, que foi essa noite da intubação, que eu entrei, que eu gritava, assim, uma dor tão insuportável. Eu clamava ao Senhor, Senhor, me ajuda. E aí, a palavra que veio no meu coração foi aquela palavra de Ezequias, que o profeta Isaías ia lá e disse assim, olha, tu vai morrer. E aí, Ezequias virou para a parede e orou. Em voz alta e clamou. Quando Isaías estava no meio do caminho, ele disse assim, agora volta lá e diz que ele vai viver. E aí eu disse assim, Senhor, tu és um Deus que muda decretos. Tem um decreto de morte sobre a vida do meu esposo, mas tu és um Deus que muda decretos. E eu comecei a ver o quão Deus pode fazer, porque sabe aquela história de que o raio só cai uma vez? O raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, na minha mente pequena de humana, Deus já tinha feito na vida da Lívia, como é que ele ia fazer de novo? Como se a gente pudesse limitar o poder dele. E aí, ele fez de novo. E a minha fé, ela foi transformada. A pessoa fala, nossa, Gi, como você é uma mulher de fé. Mas quando ele estava lá, a mulher de fé que eu era, acabou. E aí Deus fez de novo para dizer assim, olha aí quem eu sou. Olha aí que eu posso fazer o raio cair 1, 2, 3, 4. Infinitas vezes, quantas eu quiser, se for da minha vontade. Né? Então, fez um milagre na vida dele, mas fez um milagre na minha. Na minha vida espiritual, na minha vida como cristã. Né? E a minha filha, a nossa filha, ela não comia. Então, assim, ela foi um bebê, nasceu saudável, 6 meses de introdução alimentar, aquela ansiedade de mãe, e ela não comeu. E aí a gente foi levando no médico, no outro. Não, ela não tem nada. Ela não come porque não quer. Tá bom. E aí a gente foi seguindo e ela desnutriu, ela não comia. Meu Deus. Aí eu disse, não, meu bem. Aí o Jace olhou pra mim e falou assim, é daqui pra frente, a gente vai sair do estado. E a gente vai encontrar e ela vai ser curada, a gente vai correr atrás. E Deus abriu uma porta aqui em Florianópolis, né? Uma pediatra, uma bênção de Deus na nossa vida, a doutora Andressa. Ela ligou, a gente ligou, e ela disse assim, eu tenho vaga para ela aqui no SUS. Vem agora, a gente não tem mais muito tempo, a minha filha ia morrer lá, ela ia morrer. E aí a gente correu para cá, chegou aqui, ela passou uma sonda para se alimentar. Então, minha filha se alimentou por sonda no narizinho durante 5 meses. E aí não resolveu. Assim, ela continuou não comendo. Ela tinha 1 ano. Nutriu um pouco. Né? Ela conseguiu sair da desnutrição, mas não descobriu o porquê que ela não comia. Voltamos para Florianópolis, ela fez uma cirurgia para colocar a sonda na barriga. Então, ela ficou mais 2 anos se alimentando por sonda na barriga. E a gente descobriu o diagnóstico dela. Veja assim que Deus direciona tudo, né? Um dia, a gente orando, já se dormindo, e eu pesquisava várias coisas. Como eu te falei, eu sou da saúde, né? Então eu ficava pesquisando, eu falei, não, tem uma explicação orgânica, não é porque ela não quer. E aí eu descobri, através da internet, de uma amiga, uma doença chamada acalásia, que é uma doença muito rara, 1 a cada 100 mil pessoas, assim. Então, ela é muito rara. É uma doença raríssima, em que impede a pessoa... É uma doença no esôfago, no caminho entre a garganta e o estômago, que os músculos do esôfago, eles espremem, e aí o alimento não passa. E aí eu disse, amor, e se ela tiver essa doença?
Deus colocou uma pessoa na nossa vida chamada Juliana. Ela mora em João Pessoa e ela disse assim: traz a Lívia aqui, que o melhor médico da América Latina está em Recife e ela vai passar por ele. E assim, Deus vai abrindo as portas e a gente só passando, sabe? Uau. Ele vai abrindo e a gente passando. Porque daí saiu do Acre, veio pra Florianópolis, agora lá no Pra Recife, Uau. Uau. E aí lá, fechou o diagnóstico, era realmente a Cânlase. Eu não tava louca, Uau. né? Como é? Mãe sabe, Deus não fala mãe, né? Mãe Tem sabe, jeito. mãe sabe. E ela precisava fazer uma cirurgia muito delicada, muito arriscada. E a gente decidiu que ela ia fazer essa cirurgia. E infelizmente nessa cirurgia teve uma complicação gravíssima, gravíssima. Ela teve uma perfuração no esôfago. Então, tudo que ela engolia caía no pulmão. Então, assim, a saliva caía no pulmão e ela ficou grave e deu entrada na UTI lá em Recife. E foi um período difícil demais. E eu tinha ficado, né? Eu já tinha ficado no Acre, eu tava tinha só ficado com no ela. Acre e aí ela me liga, amor, a cirurgia não foi do jeito que a gente pensava e eu estou indo para aí hoje, imagina. E eu tava do lado de um amigo meu médico, né, Ricardo, e aí ele viu meu desespero, eu vi a foto da Lívia. Gravíssima. Eu preciso ir ajudar minha esposa e tenho que ir. Já comprei a passagem, ele quis nem saber do preço, tá? Eu nem sei quanto. Nessas horas, né? E Nossa, aí esse amigo viu meu desespero, que foi, não, tô indo pra Recife hoje à noite. Você tá lá, a Lívia gravou, aí depois ele conversando. Aí passou um tempinho, ele chegou e disse, eu vou contigo. Aí, como assim tu vai comigo? Não, tu não vai ali no outro lado da rua. É né? Recife, é longe. É Recife. Eu disse, não, eu vou fechar a minha clínica e vou com você. Tenham amigos. Tenho amigos. Nesse Aí eu nível, disse, como sabe? eu disse, eu vou deixar vocês lá, vou ficar uns dias lá com você até estabilizar. E ele era gastro, Ele era médico. médico, gastro, né? Sabia tudo que estava acontecendo. E foi comigo. Passou uma semana lá. E a Lívia já há alguns dias ela não reagia a nada. Né? Não falava mais, não abria os olhos. E quando eu cheguei ela já estava na UTI. E a Zélia, eu tenho essa foto A até gente tem a hoje. foto até hoje. Quando eu cheguei, ela não falava, parou de falar e ela falava tudo. Não reagia a nada. E no dia que eu cheguei, que eu entrei na UTI, Pra visitar. ela expressou, a primeira expressão facial dela foi sorrir pra mim. Tipo, chegou Oi, o papai. meu herói. Chegou. Né? E ela não conseguia falar. E foram 30 longos dias ali naquela UTI. E Deus operando milagre em cima de milagre, assim. E o que é mais impactante é que os médicos viam que era Deus, sabe? E a Lívia saiu da UTI, foi inexplicável, assim. Eu vejo que Deus usou, o Dr. Conrado é um médico incrível, assim, o melhor. Ele é o melhor. Mas ele não é melhor que Deus, né? E Deus usou muito a vida dele ali, a doutora Aline, que é uma cirurgiã pediátrica. E até hoje, né, eu falo com ela sabe que foi Deus. E aí, o que aconteceu? A Lívia saiu da UTI e a gente foi pro quarto. Tava só eu, já e sem ela, pro apartamento. A médica veio e ela trouxe um exame, ela pediu um raio-x, ela falou assim, gente, tem uma notícia para dar para vocês. Infelizmente, aí mostrou o raio-x, ó. Tem uma infiltração aqui e amanhã a gente vai repetir esse raio-x em 24 horas e amanhã a Lívia vai precisar voltar para UTI. Sabe aquele balde de água fria, assim, oh, meu Deus, eu quero levar minha filha para casa. Eu tava 40 dias sem ver a Heloísa, sabe? Aquele desespero, aquela saudade. Eu disse assim, Senhor, não faz isso com a gente, não. E aí a médica saiu, aí aquela coisa do... O posicionamento do homem, sabe? O profeta da casa. Gente, o Jai se levantou como um leão. Foi. E aí a médica saiu do quarto e disse, ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Deus que tirou ela, ela não vai voltar. De onde Deus tira, ele não volta atrás. Ele tem uma palavra pra gente. Fecha a porta. Tranca a porta, eu... Aí a Zé trancou a porta lá do quarto. Aí disse, coloca as tuas mãos sobre a mim e nós vamos orar. E essa enfermidade vai ser curada agora. Amém.
E eu coloquei, foi uma das experiências Nossa. mais lindas da minha vida. Eu coloquei minha mão sobre Eu o coloquei a peito minha dela, assim. Zé colocou, e nós fechamos os olhos e começamos a orar. Nessa que eu estou com os olhos fechados, eu vi uma grande luz só sobre o corpo da Lívia. Não acredito. Foi lindo, Uma lindo, coisa lindo, lindo. indescritível aqui. Foi lindo. Começamos a orar ali com muita fé. Foi muito louco aquilo. A E aí, gente beleza, com oramos. autoridade sobre a E vida eu dela, né? disse, amanhã esse exame vai surpreender. Sabe por quê, pastor? Que a gente tem que falar isso. Nós tínhamos os melhores médicos. Os melhores dos melhores estavam com ela. Mas o nome de Jesus que tinha que ser glorificado não era o deles. Porque se a Lívia simplesmente sai, os médicos resolveram. E aí a médica chega no outro dia e tá lá vendo o raio-x e eu vi ela discutindo lá com a enfermeira. Mas não é isso, não tem, não pode Não ser. é o A dela. medicina, isso aqui é fora, não tem ontem, cadê a... Aí eu vi no corredor e fui lá. Eu disse, o que Vai ter que foi? repetir. Eu disse ela assim, o que foi, doutora? Não pode ser, esse raio-x aqui tá errado. Eu disse, a gente não tirou o brinco da Lívia. No raio-x tá aparecendo o brinco dela. Ela, opa. É dela mesmo? Aí eu disse, doutora, vamos lá. Aí ela foi lá no quarto. Eu fechei a porta novamente. Eu disse, doutora, a senhora acredita em Deus? E aí o Espírito Santo falou para mim testemunhar o que tinha acontecido no dia anterior. Se nós oramos. E nós oramos e Deus curou a nossa filha em menos de 24 horas. Aleluia. Essa mulher simplesmente, do jeito que ela estava, ela caiu de joelho chorando. A doutora Aline caiu de joelho chorando e soluçava, ela soluçava. Sem propósito. E aí o Espírito Santo começou a ler, disse, foi Deus. Ela disse, só o Deus de vocês. Porque não tem explicação. Não tem, a medicina não explica isso aqui. Eu disse, doutora, podia ser glorificado o nome do doutor Conrado, podia ser glorificado o seu. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Aqui é para glorificar o nome de Deus. Só que através da vida de vocês. Vocês foram anjos. Meu Deus, anjos do Senhor sobre a nossa vida. E o resultado mais lindo dessa história marcou tanto, esses médicos já viram de tudo. Sim. Marcou tanto a vida dela que o nome da filha dela é Lívia. O nome da filha dela. Ela colocou o nome da filha dela de Lívia, assim. Porque ela não vai esquecer. Nunca o esqueceu. significado de Lívia para ela era uma menina guerreira. Que ela foi, e ela é uma guerreira até hoje. Ela é até hoje Pra mesmo. glória de Deus. A gente foi visitar a doutora Aline e o doutor Conrado Nós fizemos o caminho de ano volta. retrasado. A gente falou assim, amor, a gente precisa fazer o caminho de volta, o caminho da gratidão. E a gente preparou coisas regionais, né? E foi em Recife, eu e ele entregar. Nossa, o encontro com eles foi uma coisa assim, inexplicável. Ela abraçava a gente tão forte, chorava tanto. Era nós três no meio de um shopping, abraçados e chorando. Eu digo, as pessoas não entendem nada, mas a gente entende, ela sabe, né? E A o gente Senhor até gravou aquele momento. depois eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Nós gravamos, aí foi um Reels que a Zélia postou. Foi. Esse Reels tem mais de 81 mil visualizações. Foi lindo demais. Foi um E eu vejo negócio ali, assim, que foi isso? a nossa vida ela é marcada por milagres, assim, um atrás do outro, desde o nosso casamento, desde a nossa casa, os nossos filhos, sabe? Os nossos 3 filhos, para a glória do Senhor, eles são crianças muito abençoadas, assim, os 3. E o que a gente mais quer é ser exemplo para eles mesmo, sabe? A gente serve na igreja, nós temos pessoas, né, que nós lideramos, que nós amamos, que nós cuidamos. E eu vejo que essas pessoas, elas se permitem ser lideradas por nós, porque elas veem o amor que a gente tem por elas e elas veem que a gente serve a Jesus verdadeiramente, as experiências que a gente passa. Só Ele que permite. Eu vejo assim que o que eu vivo dentro da minha casa hoje é só o Senhor. A gente olha na internet, a gente olha nos jornais, o que tem acontecido com os jovens, os casamentos, é tudo muito descartável, é tudo muito... E o Senhor, Ele continua fazendo, porque
ele não tem uma capacidade, sabe? Ele transborda e ele tem transbordado e ele tem feito mais. E hoje, eu digo assim, quando vem uma guerra, eu digo, Senhor, eu sei que tu podes. Eu sei, eu não duvido, sabe? E nunca mais vou duvidar. Eu sei que ele pode e eu vejo que ele tem derramado, assim, muita bênção sobre a nossa vida, né, meu bem? A gente já semeou tanto com lágrimas, sabe? Eu acredito. Tem aquele salmo, quem semeia com lágrimas, colhe com júbilo. Eu digo, meu bem, hoje a gente está vivendo o tempo da colheita, né? De colher com júbilo, de poder testemunhar o que o Senhor tem feito na nossa vida, e isso não tem preço. Não. Obrigada, pastora. A senhora falou algo muito, muito forte logo no início aqui. Pois as pessoas não querem exercer a sua fé, né? Se move pela fé. Orem por mim. Elas não se mexem. Eu pregando quarta-feira passada, o pastor me deu a oportunidade para pregar para a igreja, eu falava sobre isso, né? Nós temos um culto chamado Passo de Fé, mas as pessoas vão para o Passo de Fé e não querem sequer sair da sua cadeira e ir até o altar, dar o passo de fé, quer dar o passo de fé parado. As pessoas querem dar um passo de fé parado. Então vem a nós, né? Vem a nós. E eu falava sobre esses milagres, eu disse, todos os milagres que Deus fez na minha vida, eu chorei no altar. Tudo aquilo que Deus me restituiu na minha vida financeira, na minha vida familiar, os milagres de Deus, todos eles eu chorei no altar. Todos eles eu estava de joelho e chorava no altar. O Salmo 126, verso 5 fala, os que semeiam com lágrima, colherão com alegria. Amém. Qual é o problema de chorar no altar? Que seja o tempo da colheita. Já está sendo. É importante vocês falarem isso, porque esse ano eu tenho falado para o pessoal, né, que é ano de frutificação e de romper. E eu falei isso lá no início do ano, sem nem saber, e a nossa pastora da sede, né, ela liberou sobre a mais de Cristo como um todo, que era ano de colheita. Amém. Amém. Pra ver que é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está aqui. É isso. O mesmo Espírito está no Acre, tá lá na Europa, onde os pastores estão lá, né? Ele está aqui no Sul, e eu sei que o Espírito Santo, ele se move, ele é vivo. Eu falo assim, como foi maravilhoso ver esse testemunho. O Ricardo tem lágrimas ali, eu também. Porque só não você chorando, né? Não parece. Vou te filmar, cara. Mas, como ativa a fé novamente. Amém. Existem pessoas que, quem sabe, estão ouvindo e precisam ser ativadas novamente a fé em Cristo, que não é. Eu falo isso muito aqui no podcast. Deus, ele é o Deus da Bíblia, sim, ele fez muitos milagres, sim, mas ele não fez só aqui, ele faz ainda hoje, ele opera hoje milagres. Né? João 14 é a prova disso, ele falou, faríamos coisas maiores ainda. Né, que Jesus, nós somos discípulos de Jesus, e aqueles que amam com Jesus estão ali junto dele, tem que fazer coisas grandiosas, porque ele habita dentro de nós. E eu falei isso no episódio, gente, quando você para analisar que dentro de você existe a expressão de Deus, Meu Deus. ele é tão soberano, ele escolheu uma coisa tão falha, tão imperfeita como nós para habitar, mas ele habita. Amém. Então, através de nós, e que incrível, um testemunho de um pai dizer assim, para tudo, vamos orar. Para tudo, vamos orar. É isso. Sabe? Porque a autoridade de um pai sobre um filho Autoridade. Eu costumo falar. Quem tem autoridade sobre ela somos nós. Ele falou, sabe quando ele se levantou e disse, meu Deus, ele parece um leão, ele olhou para mim, fecha a porta, a autoridade nossa, a autoridade dela é nossa, tipo, né? Deus deu autoridade sobre nós, é a gente aqui que vai orar agora. Aleluia. E, meu Deus. Rapaz, nosso Deus é tão de providência, né? A gente passou uns perrengues lá, né, amor? Foi mesmo na época do carnaval lá. E não tinha lugar para ficar. O hotel que eu estava já estava reservado. Eles me expulsaram do hotel. Eu não tinha onde ficar. Eu disse assim, amor, eu vou alugar um carro, vou trazer para dentro do estacionamento, vou encher o tanque, vou ligar o ar-condicionado, vou dormir no estacionamento. O médico ouviu isso. Esse é o melhor da América Latina. Ele disse assim, você vai fazer o quê? Eu disse, mas não tem, já tinha procurado tudo quanto era lugar para ficar e não tinha. Disse, pois a partir de hoje você é meu hóspede. E aí, como é? Totalmente Aí ele tá aqui a chave do meu apartamento. Pegou o carro, me levou pro apartamento na frente
Na área beira-mar, da Boa Viagem. um negócio, cara, Deus é muito perfeito. Uau. Nós ficamos lá na casa do Dr. Conrado, Sabe? virou amigo nosso, além de anjo da Lívia. Olha que interessante, né? Porque é totalmente comprovável. Tipo assim, Outros pacientes que não passam por essa Não situação. é isso. A doutora Aline, quando a gente teve alta, eu faço questão de levar deixar vocês em casa. aonde vocês quiserem. Eu quero levar vocês, eu faço questão de levar vocês em casa. Acredito. Sabe? Quando somos homens e mulheres de Deus, a gente marca as pessoas. É. A gente marca a vida dessas pessoas que estão acostumadas a lidar com milhares de pessoas. O caso da Lívia hoje, ele é levado para todo mundo. É. Ele se tornou referência em todos os Congressos internacionais do Dr. Conrado. Ele é levado para salvar vidas. E eu sempre falo assim, amor, em tudo Deus tem um propósito. O caso dela, outras pessoas não morreram através do que aconteceu com ela e o médico soube o que fazer a partir dali, entendeu? Então, muitos outros casos aconteceram e as pessoas estão vivas. Aleluia. Graças ao que aconteceu com ela. Então, assim, desde os nossos filhos, que são instrumentos do Senhor, eu vejo assim, tudo que acontece com a gente é para que seja instrumento, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. É isso. E tá até no G1, né? Você me falou, tá até no G1 a matéria dela, se você quiser pesquisar, como que é o nome dela? Pra pesquisar Lívia Sampaio Januário. Se colocar o nome dela lá no Google, aparece a foto dela, coisa mais linda de mamãe. E você ainda fez uma bonequinha Sim. com a sombra. Né, a gente fez campanha financeira na época, de vaquinha, sim, né, para poder viajar e é aquela coisa, Deus ia abrindo a porta e a gente ia passando. Amém. Igual de aeroporto, assim, portas em automático. Amém. É. Tava na frente e Deus Aí abria. Quando nós iniciamos a nossa geração lá na igreja, chamada Geração Atos 29. Se você abrir a Bíblia, você não vai encontrar. Não tem Atos 29, né? Mas também a Bíblia em Atos 28, ela não tem um ponto final. É a continuação da Igreja de Cristo aqui nessa terra. Eu sempre pergunto para os meus discípulos, pergunto também para você que está nos assistindo, como que você tem continuado a história da Igreja de Cristo aqui na terra? Né? De que forma nós temos contado a história da nossa geração? De que forma você quer marcar a sua geração? Nós falamos muito com os jovens, a senhora é pastora de jovens. O que vocês querem, qual o legado que vocês querem deixar para essa geração? Né? Uma geração que muitos dizem que está perdida. Eu não acredito nisso. Eu não aceito essa palavra. E eu não aceito também, pastor. É isso mesmo. Sabe? É uma geração que tem jeito sim. Amém. Amém. Os meus filhos têm jeito. Amém. Os jovens que estão na minha geração, na minha igreja, têm jeito sim. Amém. São riquezas que Deus deixou. Os jovens, os adolescentes crescendo, escutando a palavra. Só depende de nós. É isso mesmo. Da nossa palavra, da nossa responsabilidade. E não só falar, né? Ser exemplo. Nós precisamos ser o exemplo. O slogan, né, da geração Atos 29 é o chamado continua. Uau. E é bem isso, o chamado continua. Amo você, Amo geração vocês. Atos 29. Gente, que delícia. É uma pena que eu tô tendo que chegar ao fim. A gente vai fazer hashtag parte 2. Então tem que ter muitas partes. Então quando toda vez vem um do Acre pra cá, lembra da gente, vamos ficar junto aqui. Temos uma aliança que o Senhor mesmo formou. Obrigada por contar essa história tão linda que edificou a minha vida. Amém. E eu sei que vai edificar a vida de todos que estão assistindo hoje. Obrigada, de coração. Amo a vida de vocês já. Ai, obrigada, pastora. Foi uma honra pra gente estar aqui. Uma honra mesmo. Deus prepara tudo, né? É verdade. Deus nos apresentou num ambiente improvável, né? E hoje nós estamos aqui compartilhando. E foi uma bênção estar aqui. Eu disse pro Joyce, quando eu lhe vi, diferente, eu disse pra ele, amor, eu amei essa pastora. E era conhecido do que eu falei pra Carol. Amém, obrigada, pastora. Amém. Pastora, meu Deus, que tarde maravilhosa. Foi mesmo, gente. Né, que edificante também para minha vida. Eu desejo que Deus continue abençoando de forma maravilhosa. Amém. O seu casamento, sua família, o seu ministério maravilhoso, que dá trabalho. Trabalhar sabem, com né? jovens. Jovens, pelo amor de Deus, ajudem a pastora. Ajudem a pastora Pri, pastor Não tem Diego. trabalho para elas, não. Mas muito obrigado de coração, como a Gisele falou. Os olhos brilham, né?
quando nós conhecemos pessoas que realmente têm o mesmo propósito, e temos o mesmo propósito. isso. Muito obrigado pelo convite, estou feliz demais. Eu também, fiquei muito feliz. Experiência maravilhosa, nunca tínhamos participado do podcast. Ai, é que seja a primeira de muitas. Sim. Né? Hashtag parte 3, Parte 2, três. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você que assistiu até aqui com a gente. Obrigada, pessoal do Acre. Um beijo pra vocês. O pessoal do Norte tem agregado muito aqui no Tete a Tete. O Tete a Tete tá chique demais. Obrigada também aos nossos patrocinadores. Sem vocês, isso aqui não poderia acontecer. Obrigada de coração. Deus abençoe você. E até o próximo Tete a Tete. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Oh, um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei,